Oi, Fabiana, tudo bem? Vou falar um pouquinho aqui sobre a biografia geral de Caio Prado Júnior. Ele é de origem das famílias aristocráticas brasileiras, paulistanas, Prado, pelo lado paterno, e Álvares Penteado materno. Essas famílias tiveram um grande destaque na economia brasileira por muito tempo, principalmente pela cafeicultura, agricultura, indústria e nas finanças. A família Prado desempenhou um papel muito importante no desenvolvimento tanto social quanto econômico de São Paulo, principalmente por meio da cafeicultura depois do seu avanço ali no estado. Ele, na sua educação e na sua juventude, ele nasceu em 1907, no contexto de uma elite econômica e política. Formou em Direito pela Faculdade de Direito de São Paulo, Largo de São Francisco, entre 1924 e 1928, aos 21 anos. Demonstrou muito interesse precoce pela economia política, apresentando trabalho sobre economia monetária ainda como estudante. Sua parte de militância foi que, em 1931, filiou-se ao Partido Comunista Brasileiro, PCB. Sua militância o colocou em contato com os trabalhadores e realidades sociais diferentes das suas de origem aristocrática. Foi vice-presidente da Aliança Nacional Libertadora, ANL, em São Paulo, ao lado do general Miguel Costa. Atuou em movimentos de esquerda e participou das frentes populares contra o nazismo. Candidatou-se a cargos políticos entre 1945 a 1947, conseguindo eleger-se deputado estadual, mas teve o mandato interrompido devido à cassação do PCB na época. A sua produção intelectual e o legado acadêmico foi Formação do Brasil Contemporâneo, suas principais obras, né? Foi a Formação do Brasil Contemporâneo, em 1942. Interpretou a realidade histórica brasileira. A História Econômica do Brasil, 1945, influente nos estudos sobre economia e indústria do país, Fundou a Editora Brasiliense e Gráfica Urupês, promovendo obras científicas e literárias acessíveis ao público. Enfrentou perseguições políticas e acadêmicas que dificultaram sua carreira universitária, mesmo sendo aprovado em vários concursos. Publicou Diretrizes para uma Política Econômica Brasileira, em 1954, e História e Desenvolvimento, em 1968, consolidando sua crítica sobre o desenvolvimento do Brasil. A sua atuação na educação foi que ele lecionou na Faculdade Estadual de Araraquara, futura hoje, né, o Unesp, mas foi vetado pelo governo estadual em 1963. Tentou assumir a cátedra de História na USP em 1968, mas o concurso foi cancelado. Ele faleceu, né, no dia 23 de novembro de 1990, deixando um grande legado como historiador, economista, político e intelectual comprometido com a realidade brasileira. É isso. Olá, meu nome é Monara e agora eu vou falar um pouco sobre o contexto histórico da produção intelectual do Caio Prado Júnior. O Caio Prado Júnior, ele viveu de 1907 a 1990. Ele viveu durante um período de diversas transformações políticas, econômicas e sociais no Brasil e em todo o mundo. Ele foi influenciado principalmente pelo marxismo e ele foi um dos primeiros intelectuais brasileiros que adotou uma análise histórica e materialista para conseguir compreender o Brasil. O pensamento dele foi moldado pelas crises do capitalismo mundial, a Grande Depressão de 1929 e também pelo impacto da Revolução Russa que ocorreu em 1917. Agora, sobre a Era Vargas e a industrialização. A produção do Prado Júnior está diretamente conectada com todo o processo de industrialização no Brasil e as transformações promovidas durante o governo Vargas, que aconteceu de 1930 a 1945. Ele analisou, na época, o modelo
econômico colonial, e ele analisou como que esse modelo moldou as estruturas sociais e as políticas brasileiras, destacando principalmente as relações de dependência e de subdesenvolvimento. Por fim, o contexto político nacional, na época o Brasil ele enfrentava disputas entre as elites agrárias e emergentes, classes urbanas, além de tensões entre o federalismo e a centralização. O período da redemocratização de 1945 adiante e a ascensão de novos movimentos sociais foram centrais para o pensamento do Caio Prado Júnior. Além do contexto histórico citado pela Monara, na época estava acontecendo a Segunda Guerra e o pós-guerra, onde houve a ascensão do fascismo e do nazismo, e o pós-guerra moldaram as preocupações de Caio Prado com a democracia e o papel do socialismo. Ele participou ativamente do PCB, que era o Partido Comunista Brasileiro, era uma figura importante na formulação de análises sobre o desenvolvimento nacional e a luta de classes. Houve a repressão da ditadura militar em 1964 a 1985, onde a ditadura restringiu a liberdade intelectual, mas Caio Prado continuou sendo a referência para os intelectuais e movimentos progressistas. Sua atuação e pensamento foram impactados pelas tensões entre a luta armada e as vias pacíficas de transformação social. Caio Prado publicou obras fundamentais como a Evolução Política do Brasil, em 1933, e a Formação do Brasil Contemporâneo, em 1942, onde ele reinterpreta a história brasileira sob uma perspectiva crítica. As análises dele enfatizavam o legado e a estrutura econômica colonial, que era voltada à exportação, e destacava o conceito de sentido da colonização. Agora eu vou falar sobre os principais conceitos e contribuições do pensamento social brasileiro do Caio Prado Júnior. O sentido da colonização, que o Caio Prado argumenta que a colonização do Brasil ela foi estruturada para atender interesses externos, principalmente do mercado europeu. Essa dinâmica criou uma economia baseada na monocultura, na exploração de mão de obra escrava e na exportação de produtos primários. A sociedade brasileira ela foi moldada por essa lógica de dependência, resultando em estruturas sociais e econômicas marcadas pela subordinação externa. O sentido da revolução, que Caio Prado propõe que a superação da herança colonial ela requer uma transformação estrutural, que é entendida como um processo revolucionário adaptado às particularidades do Brasil. Ele rejeita a ideia de copiar modelos de outros países e enfatiza a necessidade de criar soluções alinhadas às contradições internas do Brasil. Para ele, a industrialização e o fortalecimento de um mercado interno é essencial para romper essa dependência econômica e social com outros países. Continuando os tópicos da Vitória, a gente tem a crítica ao imperialismo e a industrialização e a economia. Ele aborda e fala sobre a crítica do imperialismo na economia brasileira e a falta da burguesia nacional progressista. Então, fala que a falta dessa burguesia progressista no nosso país. A industrialização e a economia, a gente tem a permanência, então ele critica a permanência das características coloniais na economia e fala da importância de um mercado interno para a autonomia do país. Bom, eu vou falar sobre as possíveis críticas, e uma das possíveis críticas pode ser o determinismo econômico, e alguns críticos apontam que a interpretação privilegia excessivamente os aspectos econômicos, relegando outros fatores, como a cultura, a subjetividade e política, a um papel secundário. A complexibilidade das relações sociais pode ser inteiramente explicada apenas pelo sentido da colonização. Outra crítica é a limitação em relação à diversidade regional, que o modelo teórico é visto por alguns como muito generalista, não considerando suficientemente as especificidades regionais do Brasil, como as diferenças entre Norte, Nordeste e Sul, e a negligência das resistências sociais. A obra de Caio Prado é criticada por não explorar profundamente os movimentos da resistência e os processos culturais que emergiam
oposição à ordem colonial, como as revoltas escravas e as indígenas. Meu nome é Yasmin e por último eu vou falar sobre atualizações da teoria. São 4. A primeira é a incorporação de outras perspectivas teóricas que pesquisadores contemporâneos incorporaram análises como raça e gênero ao estudo da formação brasileira. Esses aspectos que não foram centrais na obra do Caio Prado. Essa influência do pensamento pós-colonial e da decolonialidade trouxe críticas ao modelo marxista tradicional, apontando os limites da análise eurocêntrica do contexto latino-americano. Por segundo, a gente tem a nova historiografia e cultura, que estudos recentes buscam integrar a análise econômica e aspectos culturais e sociais. Por exemplo, trabalhos como a construção de identidades e a resistência popular que enriqueceram essa análise da formação brasileira. A terceira é a perspectiva sobre a globalização e o neoliberalismo. A atualização dessa teoria da dependência e do subdesenvolvimento consideram os impactos do neoliberalismo e da globalização, destacando como essas as dinâmicas atuais que reproduzem algumas contradições estruturais apontadas pelo Caio Prado. E por último, a gente tem a sustentabilidade e a ecologia. A exploração de recursos naturais, tão central como no sentido da colonização, passou a ser revisto como um contexto de crise ambiental global, trazendo novas leituras sobre a relação histórica entre a economia e o meio ambiente no Brasil. E é isso, muito obrigada!